Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é recomeçar, mas, mas de uma maneira diferente. Por que de uma maneira diferente? Porque eu não penso quando se fala em quando você fala assim que uma pessoa acabou fracassando, seja em qualquer âmbito da vida, que ela saiu perdendo em algo, que ela tentou algo, mas deu errado. Consegue entender? É dessa perspectiva que eu tô falando. É sobre talvez um negócio que a pessoa tentou, qualquer coisa. Enfim, ela tentou e deu errado. E aí, às vezes ela desanima o que ela tem que fazer para recomeçar. Mas eu parto de um ponto de vista um pouco diferente. Que eu considero para mim a palavra recomeçar uma coisa errada. Uma, uma, um termo errado. Para mim, a palavra recomeçar não traz muita influência no meu modo de crescimento. Por quê? Pode até ser um pouco contraditório o que eu vou falar aqui, mas eu prefiro usar o termo ou essa junção de palavras que se chama começar de novo do que recomeçar. É a mesma coisa, não é? Sim, mas para minha pessoa, isso causa um impacto diferente. E talvez para outras pessoas também cause. Então eu prefiro falar que eu tô começando de novo do que eu estou recomeçando. Por quê? Porque para mim recomeçar parece até que eu tô começando, começando não, parece que eu tô voltando, parece que eu parei de algum lugar e agora estou voltando a fazer aquilo. Parece que eu peguei o meio do caminho. E para mim funciona melhor da seguinte forma: se eu começar do zero algo, desde que aquele algo tenha dado errado. Espero que esteja ficando claro para você. Então eu prefiro começar do zero do que do meio do caminho. É basicamente isso que eu quero dizer com começar de novo. Para mim, recomeçar parece que eu estou começando, parece que eu estou voltando e não começando. E começar de novo, para mim, é começar do zero, dar o primeiro passo novamente. E aqui eu trouxe alguns conselhos que são meus, que aqui nesse canal para mim funciona assim. Eu já falei aqui, mas eu falo de novo que eu só vou falar para vocês aqui coisas que eu aprendi na minha vida. Não vou falar coisas de fora. Por exemplo, eu poderia entrar no Google aí, pesquisar conselhos para a vida, conselhos sobre como você ter o carro dos seus sonhos, e aí eu vim aqui fazer um vídeo, né? Copiar as dicas de lá e passar aqui para vocês. Eu não faria isso porque isso não é uma coisa que eu cheguei a fazer e não é uma coisa que eu cheguei a colocar em prática. Eu posso até ir lá e pesquisar e implementar na minha vida. Se deu certo, aí eu trago aqui para vocês. Se não deu, quer dizer, e se não deu certo, eu também trago para vocês, né? Falo isso, não deu certo, então não tente isso. Eu tento encurtar o caminho de vocês. É isso que eu tento fazer. Então vamos lá. Aqui eu vou olhar para o lado porque eu marquei aqui no cantinho algumas dicas de como você pode começar de novo. Porque normalmente muitas pessoas ficam desanimadas e acabam não começando de novo, acabam meio que deixando a vida levar elas, sabe?
Até porque elas podem pensar assim, eu já tô em um emprego mesmo, eu já tô aqui e vou continuar aqui. Desistir daquilo que eu tava fazendo, na verdade aquilo deu errado, né? E então eu vou continuar aqui e agora chega de tudo. Bom, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente não é o seu caso. Provavelmente você quer começar de novo e tá aqui tentando arrumar uma maneira, não é mesmo? E olha, eu não tô enrolando para falar as dicas aqui. Isso tudo que eu falei aqui é importante, você tem que considerar. Agora vamos para o primeiro ponto, depois dessa explicação, que é uma pergunta, na verdade. Você tem um rumo, você tem um objetivo para seguir já? Eu quero começar de novo, mas começar de novo o quê? Você quer ter aquele ânimo para fazer algo? Mas que algo que é? Não é mesmo? Você tem que ter o ânimo, sim, mas você só vai ter o ânimo se você tiver algo para correr atrás. Primeiramente é isso, né? Você tem que ter um ponto, um objetivo. E você tem que pensar para ser um objetivo que realmente faça você se mexer, que realmente te dê o ânimo. Você tem que pensar muito e muito, às vezes dias, semanas, sobre aquele algo. E ver se realmente é para ti aquilo. E, no caso, isso seria um objetivo, não é mesmo? Isso aí seria um objetivo que você iria seguir. E é claro, você iria traçar esse objetivo. Um objetivo de vida, basicamente, né? Que provavelmente vai demorar anos para você atingir ele. E tem um como para isso. E eu acredito que. Acredito não, o próximo vídeo que eu for fazer vai ser sobre isso. Será sobre como você traçar um objetivo. Como você definir o que você quer para a sua vida. Então é isso. Primeiro ponto, você tem que ter um rumo. Segundo ponto é, use as experiências passadas para acelerar o seu desenvolvimento. Espero que não tenha cortado aqui o que eu falei, mas é isso. Usar as experiências passadas para acelerar o seu desenvolvimento. É justamente isso. E eu falo isso como se eu estivesse falando de mim mesmo. E realmente é de mim mesmo que eu tô falando. Por quê? Porque já chegou a acontecer comigo há um tempinho atrás aí de mim ter tentado algo e esse algo ter falhado, ter dado errado. E o que eu fiz? Eu comecei de novo. Eu retornei. Retornei não, eu realmente comecei de novo, mas agora com experiência. Agora sabendo o que dá errado. Que foi no meu caso, que eu já até comentei aqui, né? No meu caso foi com a faculdade. Eu tive que trancar a minha faculdade no início desse ano para reorganizar algumas contas que eu acabei me endividando ali e eu tive que usar o tempo da faculdade para trabalhar e aí eu tive que trancar. Por quê? Tudo porque eu tava desordenado no ano anterior, no ano passado. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que trancar e aí eu só voltei de volta no começo na metade desse ano. Mas agora eu voltei diferente. Eu voltei sabendo o que dá errado e sabendo o que não fazer. Por quê? Porque o ano passado eu queria fazer cada vez mais e mais dinheiro. E por tentar fazer cada vez mais dinheiro, eu acabei me endividando. Olha só
Que contraditório, não é mesmo? Ok, vamos pro terceiro ponto aqui. É pouco provável que dê errado se você fizer um roteiro para seguir na sua vida. Isso aí é algo que eu fiz, que está totalmente ligado a mim. Na verdade, tudo que eu falo aqui está totalmente ligado a mim, né? Que é o que dá certo para mim, eu venho e trago aqui para vocês. Eu fiz um roteiro, basicamente, para minha vida. Essa questão de você traçar um objetivo é você olhar para sua vida e tentar mapear exatamente o que vai acontecer em quase cada dia dos seus próximos anos até você atingir esse objetivo. É claro que você não vai conseguir seguir exatamente cada ponto, colocar exatamente tudo em prática, porque as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente quer, né? Mas, na medida do possível, você vai, conforme passando o tempo, você vai ajustando isso, você vai passando o tempo e você vai pensando, tá, aquilo não aconteceu exatamente como eu queria, então eu posso ir fazendo assim, eu posso mudar isso para mim chegar no meu objetivo talvez dessa forma. Agora vai demorar um pouco mais, mas desse jeito talvez pode ser que dê certo. E pode ser que aconteça também de dar muito certo, de superar as suas expectativas e você estar melhor do que quando você planejou, entende? Do que o planejado. Aí é melhor ainda, porque aí você vai estar mais próximo do que o que você quer em um tempo ainda mais curto. Melhor ainda, né? E pode sair exatamente como tu planejou. Muitas vezes isso pode acontecer. E se sair exatamente como tu planejou, provavelmente tu fez uma coisa que é pensar de uma maneira mais pé no chão. Entende? Provavelmente você vai pensar algo que esteja muito acima e tá certo, você tem que fazer isso. Mas de uma maneira mais realista. E realista, quando eu falo isso, não é pessimista, é realista, que é a melhor forma de você planejar um objetivo. E você tendo um roteiro, né, nesse caso você vai ter um roteiro, você meio que não vai precisar se preocupar com o que você vai fazer amanhã, porque você sabe exatamente o que vai fazer. Então você não vai ter uma confusão, você não vai pensar, tá, o que eu faço semana que vem? Para qual lado que eu vou agora? Não, você já vai ir e vai executar. É como se tivesse um guia já para você, que você vai criar. E isso eu vou te ensinar. Então, você concluiu algo, o que eu faço agora? Você já nem vai perder tempo pensando o que você vai fazer. Agora você já vai ir direto para aquilo que você já planejou. Tá tudo planejado. Isso aí te impulsiona para frente de uma maneira muito mais certa. Você nem vai ficar, vamos dizer assim, com lamúrias, você nem vai ficar meio que desanimado com isso, porque isso vai te animar. Por quê? Porque você vai ter meio que ali um caminho traçado e vai te poupar energia. Isso aí é muito bom. Quarto e último item é: não compare o lugar de evolução no tempo em que você está com o lugar em que outras pessoas estão. A jornada é sua. Não é uma competição com os outros. Isso aí serve para mim porque há um tempo atrás eu estava me deixando cair nesse pensamento de caramba, mas olha só, agora eu poderia estar em tal lugar,
onde meus amigos ali já estão. Mas por eu ter cometido esses erros, eu tô um pouco para trás, eu tô um pouco atrasado. Isso aí acabou vindo para mim como um pensamento intrusivo, porque eu já tinha na minha mente já essa ideia de que não tem competição. Eu não posso colocar uma competição com outras pessoas. Não posso ficar me comparando com outras pessoas, a minha jornada de crescimento com a delas. Por quê? Porque seria meio que injusto comigo mesmo. Isso é um ponto. Porque talvez as oportunidades que os outros têm eu não tenho. Talvez seja um pouco mais difícil para mim em alguns pontos. Em outros pontos pode ser mais fácil, mas a minha jornada não é a mesma das outras pessoas, então não tem por que eu ficar comparando. Isso aí eu já tenho muito mais concreto na minha mente. E o outro ponto é que eu estou seguindo a minha jornada e as outras pessoas estão seguindo as delas. E lá no começo, lá em 2020, 2019, na verdade, quando eu tracei o meu objetivo, o princípio fundamental, na verdade não foi o principal princípio que eu coloquei para mim, mas foi um dos principais, que seria: eu vou seguir a minha jornada buscando as coisas que eu quero para mim, exclusivamente para mim, e nunca vai ser para mostrar para os outros aquilo que eu consegui. E sim vai ser para mim. Se eu quero uma coisa, vai ser porque eu gosto. Se eu quero um carro, vai ser porque aquele carro é do meu gosto. Coisas assim, entende? E é isso. Eu percebi que isso também te traz a real felicidade. E não te deixa agoniado pensando: putz, eu tô atrasado. Putz, e agora? Né? Não te deixa nessa aflição aí. É claro que tu tem que tomar cuidado também com outra coisa, que é de isso aí não te deixar meio que, como que eu posso dizer, meio que mórbido ali, sem vontade de querer buscar, né? De te deixar preguiçoso. Por isso que o teu objetivo você tem que querer muito isso. Que aí você não vai ter a preguiça. É exatamente assim que tu consegue ir atrás do que tu quer, sem se comparar, e buscar o que tu quer pra você e não para os outros. E também sendo algo que tu quer muito. É isso por hoje. Muito obrigado.